Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui o nosso segundo bloco da nossa oitava aula. Então, vamos continuar falando um pouco sobre tipologia. Tipologia, irmãos, é um assunto bem óbvio, mas, ao mesmo tempo, se nós não tomarmos cuidado, é feita uma salada violenta. E, como eu disse, irmãos, essa base, esse tripé de interpretação, ao mesmo tempo, ele é simples, ele é óbvio, mas se uma pessoa não é cuidadosa, não tem aquele espírito dócil e aquela humildade, ele faz dessa interpretação uma salada e se perde todinho. Por isso que, ao mesmo tempo que é claro e é límpido, ele é profundo. E ele deve ser enxergado com esse cuidado, tá bom? Então, continuando a falar sobre a tipologia, continua lendo para nós, Gil, por gentileza, etapas nas interpretações do tipo. Número 1. Descobrir o sentido literal do tipo. Número 2. Reparar no ponto ou nos pontos de correspondência ou semelhança entre o tipo e antitipo. Número 3. Atentar para as afirmações explícitas no Novo Testamento que atestam a correspondência da tipológica. Ou seja, a gente já trabalhou um pouco sobre essa questão, tá bom? Exemplos tipológicos, ó, tem o tipo, o antetipo e a passagem. Por exemplo, Melquisedeque, está lá no Velho Testamento. O antitipo, sacerdócio eterno de Jesus, conforme Hebreus 7, versículo 3 e do 15 ao 17. E fala que Jesus ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Logo, confirma que Jesus ele é sumo sacerdote. Arão, sacerdote, o sumo sacerdote. Antetipo, o ministério sacerdotal de Jesus, Hebreus 5, 4, 5, mostrando que Jesus também recebe essa função de ser um sumo sacerdote. Outro tipo, festa da Páscoa. Antitipo, Cristo, o nosso sacrifício, o nosso cordeiro pascal, conforme 1 Coríntios 5, 7. Tipo, festa do Pentecostes. Era uma festa de homenagem a Deus, de consagração às bênçãos que Deus tinha dado da colheita, e no antitipo, continuou sendo uma festa, só que agora na diferença é que foi o dia em que veio o dia em que o Espírito Santo foi derramado. Ao invés de presentearmos a Deus, presenteamos a Ele com a nossa devoção e piedade, e em função disso, a bênção de Deus repousou sobre nós, conforme Joel 2:8. No texto que lemos de Deuteronômio 28, diz que as bênçãos de Deus alcançariam quem? Aquele que obedecesse. O livro de Provérbios diz que se nós obedecêssemos ao Senhor e crêssemos no Senhor, nós seríamos cheios do Espírito Santo e haveria sobre nós um derramar do Espírito Santo de forma copiosa, ou seja, na festa dos Pentecostes, que era uma oferta a Deus, assim no antitipo, que foi no dia da festa de Pentecostes de Atos 2, os cristãos ofereceram seus corações a Deus, a sua vida a Deus, o fruto das suas primícias. E eles receberam quem? A vinda do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Ou seja, a festa do Pentecostes e a vinda do Espírito Santo tem essa característica do tipo e do antitipo. Tabernáculo, a mesma coisa, é um tipo. O antitipo, Cristo, o acesso de Deus é a base da comunhão. Podem ver que no Novo Testamento Jesus rasga o véu. E no Novo Testamento, em Hebreus, a gente vai aprender que entrem confiantemente diante do trono da graça. Ou seja, o véu foi aberto. Hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Tipo, sábado, como um dia de adoração, como um dia de consagração. O antitipo, o descanso espiritual. Hoje vivemos numa vida sabática. Temos, sim, um dia para adorar a Deus, mas não como obrigação, mas sim como devoção e como prazer, conforme Hebreus. Então, há muitos exemplos e muitas características do tipo. Tudo bem até aí, irmãos? Alguma dúvida? Ficou claro? O antitipo, no caso, ele poderia ser assimilado como propósito? Sim, exatamente. Seria o propósito, ou a ponte do Novo Testamento. Para o tipo ter um significado, ele precisa ter uma correspondência no Novo Testamento. Se não houver uma correspondência, fica uma ideia apenas no Velho, mas não fica uma fundamentação no Novo.
Tem que ter uma fundamentação nova para que haja essa correspondência. Se não houve a correspondência, então foi o ensino de Deus no Velho Testamento. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Abraão fazia altares a Deus. Nós temos que fazer um altar hoje na igreja? Não. E pedras. Então, o altar de Abraão tem um significado de adoração. Hoje nós adoramos a Deus. Então, o altar de Abraão era um altar memorial, aonde Deus se revelava para ele e ele faz um altar. Onde Deus falava com Abraão, ele construiu um altar. Não sei se vocês já notaram isso no Velho Testamento. Já notaram ou não? Já. Toda vez que Deus se revela para Abraão, que faz uma promessa, que dá uma... Abraão constrói um altar. E o que representava esse altar? Era um momento de um memorial, onde ele se lembrava de Deus e ele deixava aquele memorial para quem? Para a família dele, para os empregados deles, mostrando, olha, Deus se revelou para mim. Havia um significado para Abraão. O crente no Novo Testamento tem que criar altar? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem um tipo no Novo Testamento? Não. Mas a lição teológica de Abraão, de altares e de memoriais, nós temos? Temos. Podem ver que quando nós somos agraciados por Deus num milagre, em algo que Deus faz, nós temos o que? Os nossos memoriais. Em tese, os nossos memoriais são os nossos altares. Entendeu? Se Deus te curou, como fez, por exemplo, com uma pessoa no passado, como foi o caso de Naamã, aquilo é o seu altar. É um memorial. E jamais você vai se esquecer. Toda vez que você se lembrar, seu coração vai explodir de alegria. Deus transformou Jacó no vale do Jaboque, em Peniel. Ele era Jacó, passou a ser Israel. Ele luta com o Senhor. Ele é ferido. Podem ver que foi a experiência de Jacó no vale do Jaboque. Ali houve um altar? Não houve um altar. Mas houve uma lição poderosa na vida de Jacó? Houve. Houve a mudança do nome e houve a mudança da pessoa. Jacó nunca mais andou como um Jacó. Agora, manco, ele anda como um Israel. Olha que fantástico. Foi um memorial na vida dele. Tanto é que os seus descendentes não comiam aquela parte do gado, porque era um memorial do que Deus tinha se revelado a quem? Ao seu pai, na fé, Jacó. Jacó caminhava errado até o Vale do Jaboque. No Vale do Jaboque, Deus transforma e toca nele. Ele nunca mais caminha errado, biblicamente. Ele manca fisicamente, mas caminha corretamente diante de Deus. Que fantástico. Ele era um são que vivia errado. E agora ele é um manco que vive correto. É o Jacó, vira o Israel. Deus te tocou? Deus te aleijou? Deus mudou o nosso coração? Deus mudou a nossa vida? Percebam? Há um memorial. Há um tipo do Novo Testamento? Não há um tipo do Novo Testamento. Mas há uma lição teológica daquele memorial. Hoje, nós podemos aprender com Abraão fazendo tendas, Abraão fazendo altares, com Jacó sendo tocado no Vale do Jaboque. Ou seja, não tem uma correspondência no Novo Testamento. Quem que foi tocado no Novo Testamento e foi mudado? Percebam, poucas pessoas. É um outro contexto. Não há um tipo. O tipo ele só se preenche quando há correspondência. Mas mesmo que não haja correspondência, então não significa que seja inválido aquela lição. Aquela lição, ela não é estéril, ela tem um sentido, ela só não tem um tipo. Estão entendendo? Quantas vezes Deus precisa mudar o nosso coração? Precisa mudar o nosso nome? Quantas vezes Deus precisa mudar algumas áreas da nossa vida para a gente poder aprender a ouvir a voz dele? Muitas vezes. Ou seja, a lição de Jacó é presente na nossa vida também. Amém? Amém. Continuando aqui, então. Voltando e concluindo aqui. Aí, aqui, ó, interpretação teológica, símbolos, né? E aqui vem alguns símbolos também, ó. Símbolos. Os fatos podem ter um significado simbólico. Um símbolo é um objeto, uma ação que visa representar as qualidades
de outro elemento. Regras para a interpretação dos símbolos. Reparar em 3 fatores que envolvem os símbolos: objeto, diferente, significado. Aí vem um exemplo: cordeiro, objeto, retrata Cristo, referente. E o significado: que Cristo serviu como sacrifício, como muitos cordeiros serviam. E aqui ele vai dar vários exemplos dos símbolos na Bíblia. Aqui o segundo exemplo, ver Isaías 53:6. Lembrar que os símbolos estão representados na realidade. A literatura apocalíptica. Aqui 3, descobrir que o significado do texto atribui de forma explícita ao referente. 4, tomar o cuidado de não atribuir ao referente a característica errada do símbolo e procurar o seu elemento principal. Aí vai vir vários exemplos de símbolos na Bíblia, tá bom? Depois, no livro, vocês vão estar se aprofundando mais de tudo isso. Agora, não teremos tempo hábil para mergulhar em tudo isso. Mas qualquer dúvida, me procure, que eu esclareço melhor os irmãos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem. Vou dar só um exemplo aqui, que está aqui em Lucas, Lucas 22, 19 ao 20. Pão e o vinho, corpo e o sangue de Cristo, é um símbolo. Serpente, símbolo. Apocalipse 12, 13, significa Satanás, é um símbolo. Bater no peito é a manifestação de remorso. Então, símbolos têm um significado. Aqui, Ezequiel 37, logo aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Os ossos secos, é a nação sem esperança. Isso é um símbolo que deve ser interpretado teologicamente. Tá bom, meus irmãos? Poderia usar o oleiro, o vaso, poderia usar aqui tantos outros símbolos que a Bíblia vai descrever para nós, tá? Interpretação gramatical. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Vamos o que lá. é? É o estudo do significado de palavras tomadas isoladamente, léxico, e o modo como essas palavras se combinam, sintaxe, a fim de determinar com maior precisão o significado que o autor pretendia lhes dar. Sua necessidade. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Aliás, perdão, uma pergunta, né, aqui. O aluno está verde, exemplo, né? O aluno está verde. As palavras somente fazem sentido dentro das frases, e essas em relação às frases anteriores e posteriores. Devemos procurar descobrir a linha de pensamento do autor, reconhecer o que o autor tenciona dizer, né? Como é visto aqui, quando Jesus disse, eu sou a porta. Entendemos essa expressão como comparação. Quando ele disse, vê e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Quando disse ao paralítico, levanta-te, tome o teu leito e vai para a tua casa, ele esperava que o paralítico obedecesse. Ou seja, foi o que eu disse no início dessa gravação, no primeiro bloco, que a interpretação gramatical, em tese, foi o que a gente aprendeu aqui pelo livro do Nelson e do Lund. O aluno está verde. O que você poderia dizer sobre essa frase? Vamos lá. Ele virou incrível Hulk. O que mais? Ele não amadureceu. Ele é um palmeirense. Ele é um palmeirense. O que mais? Ele não está maduro. Ele não está maduro. Olha aí, o aluno está verde. Você tem que entender o contexto, você tem que entender a palavra, o contexto, a ideia, o que o autor quis dizer, o que o professor estava dizendo. Quando a gente fala assim, o aluno está verde, fica até difícil, porque essa é uma expressão pouco usada, né? Irmãos, agora, por exemplo, eu preguei e dei contei uma história, né? Depois que eu faço as minhas mensagens, até mesmo como correção, eu gosto de me ouvir. Eu gosto de ouvir, não só a mim, mas eu gosto de assistir cada culto dos irmãos e apreciar e ruminar também com aquilo. Mas, no meu caso, eu faço uma correção, eu faço uma avaliação crítica. Por acaso, enquanto preparava o meu sermão, eu lembrei de um mito grego, que é o mito da sereia. Que é aquele mito que Homero escreve sobre Ulisses, que quando ele, após ter vencido Troia, ele tinha que passar por uma ilha, e nessa ilha
havia sereias. E ali o que acontece? As sereias cantavam, e quando elas cantavam, os barqueiros davam ouvido, e aí as sereias conduziam esses barqueiros, esses marinheiros, próximos de uma ilha. Essa ilha tinha muitas rochas, e todas as vezes os barcos naufragavam, e assim as sereias enganavam os marinheiros, e eles eram mortos. Então, nesse mito grego, acontece algo muito interessante, porque Homero recebe um conselho, ou melhor, Ulisses recebe um conselho de um amigo dizendo: tape os ouvidos dos marinheiros com cera. E ele segue o conselho. Olha que interessante. E aí o que acontece? Só que, ao mesmo tempo, ele, como capitão experiente da embarcação, o que ele faria? Ele era o capitão, e se ele fosse enganado pelas sereias? Então, ele tem também uma ideia. Ele pede para que os seus soldados o amarrem no mastro. Ele fica preso no mastro. E pede para os seus soldados: agora tapem os seus ouvidos com cera. E aí, quando eles estão naquela região, as sereias aparecem, cantam. E aquele canto é um canto que ilude a mente mais treinada, inclusive de um capitão. E Ulisses agora, ele está o quê? Ele está sendo corrompido e seduzido pelo canto das sereias. Mas como ele estava preso no mastro, ele gritava para os seus soldados para que os seus soldados o soltassem. Mas os seus soldados não iriam desobedecer a ordem de um capitão que tinha dito: me amarre. Porque quando o capitão dá uma ordem, ele não volta atrás. Mas, ao mesmo tempo, também, os seus soldados não estavam ouvindo Ulisses porque os seus ouvidos estavam tapados. Então, ao estar tapado para Ulisses, também estava tapado para o canto das sereias. E dessa forma, depois que passa por aquele período, por aquelas sereias, Ulisses volta à sua razão, ele cai em si e ele vê que todos estão salvos. Por quê? Porque os marinheiros ficaram com seus ouvidos tapados e Ulisses ficou preso no mastro. Eu contei essa história domingo, mas eu usei uma palavra e depois, ao me corrigir, eu falei: oh, meu Deus do céu, português, né? Eu falei, e aqui vai fazer uma lição de casa com vocês. Vocês já ouviram a palavra iludibriado? Já. Você, Gil? Não, ludibriado sim, iludibriado não. E você, irmão Douglas? Eu já ouvi, mas eu não sei o significado. Pois é, eu, instintivamente, no calor da oratória, falei que Ulisses estava sendo iludibriado, porque eu já ouvi várias vezes essa palavra. E aí depois eu falei: será que está certa essa palavra, meu Deus do céu? E fui verificar. Na realidade, ela não é uma palavra usual, ela é que nem quando expressamos agente. Não é usual, ela é informal. O que existe é ludibriar. Isso sim existe. E ludibriar é informal, mas usamos e ouvimos. Enquanto eu falava, eu usei várias vezes. Eu falei: oh, meu Deus do céu. E eu ficava meio revoltado comigo, dizendo: poxa vida, eu tenho que decorar o que é informal, por que não decorar o que é formal? Português, né? São tantas construções que tem hora que usamos uma palavra e depois falamos: mas essa palavra está correta? Será que essa construção ela é correta? Na verdade, você conhecia, Gil, sobre essa palavra? Então, ludibriar sim, eu já conhecia, mas ouvindo você pronunciar e ludibriar, achei estranho também, não tinha ouvido ainda. Então, mas o pastor Johnny já ouviu, não já? Eu já ouvi várias vezes. Você está me iludibriando. Ou seja, informalmente ela significa: você está me enganando. Sim, é. Uma coisa Uma coisa também assim que não tem muito a ver, mas acontece muito erro dentro das igrejas, é quando a pessoa vai falar sobre o dízimo, né? Aí ela fala assim: então, meus irmãos, eu vim aqui dizimar. Aí eu falo assim: essa pessoa veio dizimar, todo mundo estaria morto, porque dizimar não quer dizer dar o dízimo, quer dizer matar todo mundo. Você entendeu? A língua ela vai sendo construída, né? Como eu disse, boa, gostei disso, eu vim dizimar, né? É verdade. Tá vendo?
E aí eu fiquei assim, então aqui na interpretação gramatical, a gente vai já trabalhar sobre ela, né? E a gente começa a ver o quê? Que a gente precisa do léxico, da sintaxe, ou seja, para a gente compreender essas construções. É claro que uma língua ela vai sendo adaptada, ela vai sendo mudada. Como eu disse há pouco, é com frequência que falamos a gente, mas não é usual, né? A gente não é usual, somos nós, não a gente. A gente é mais casual, né? Então, assim, tenham consideração quando eu usar um termo, tá? Porque o pastor aqui não é um linguista, tá bom? Eu estou aprendendo e eu nunca mais me esquecerei que é ludibriar e não iludibriar. No entanto, no dicionário informal significa enganar. Mas eu falei com tanta segurança, então o canto das sereias queria iludibriar. Iludibriar, eu falei, poxa vida, por que não enganar? De onde saiu iludibriar? Então, tem vezes que a gente usa umas palavras, né? É que nem quando eu estava fazendo uma correção do meu livro, um amigo meu, ele me ajudou quando eu for fazer a minha segunda edição do livro que eu escrevi. Teve uma parte do livro que foi interessante, que ele riscou, tipo assim, ele riscou dando uma ideia de tá errado, é o pastor Davi. Aí eu falei assim, mas será que tá errado mesmo? E eu não tinha percebido, né? E quando eu falei assim, eu vou ser sucinto. O que é ser sucinto, irmãos? Breve e objetivo. Exato. Eu serei resumido, serei breve, serei sucinto. É uma palavra correta, mas não é tão usual. Ou seja, é uma interpretação gramatical. Você vê, um detalhe faz tanta diferença. E agora, olha só, a gente vai para um case aqui. Vamos para um case aqui, vai ser muito legal. Olha que interessante, irmãos. Como que a interpretação gramatical ela é fundamental para nós. Que é case, pastor? Case seria geralmente em gestão a gente usa case como um projeto de laboratório, de demonstração. Você chega com as suas planilhas para, por exemplo, o pastor Johnny, ele trabalha na área de construção, então ele quer vender algum produto, então ele leva o case dele, ele leva os produtos dele. Então a Entendi. gente vai fazer um case, ou seja, a gente vai fazer aqui uma demonstração, vamos fazer vamos fazer uma construção de algo para para o nosso conhecimento. Seria mais ou menos isso. Você já ouviu essa Ok. expressão, pastor Johnny? Já a gente usa muito esse termo, né? Como o senhor exatamente mencionou. Quando eu faço menção de alguma obra que deu super certo, e aí eu faço eu faço menção do case, né? Um case, inclusive a gente complementa case de sucesso, né? Entendeu? Seria um laboratório que é bom. É um laboratório, no caso aqui, a gente está quero fazer um case prático, no sentido de, vamos fazer agora uma lição de casa na interpretação gramatical. Lembra que há pouco eu falei sobre o pecado, eu falei sobre o batismo? Ali foi um case falando sobre a interpretação teológica. Pequeno, mas foi. Agora, na questão gramatical, vamos fazer um case sobre isso. Olha que interessante. Abram comigo as suas Bíblias em 2 Samuel 15:1 na NVI. Na NVI, abram na NVI. Ou na linguagem de hoje. Olha que interessante. 2 Samuel 15:1. Deixa eu ensinar uma coisa que eu aprendi com o pastor Maurício, professor Maurício. Um dia eu cheguei para ele. Pastor Maurício, ele é grande pastor da Convenção Batista Nacional, ele é presidente do seminário, foi presidente da Convenção Batista Nacional, ele é uma pessoa muito conhecida no meio batista. E enquanto eu fazia seminário, ele foi meu professor, e eu tive a honra de tê-lo como meu professor, eu cheguei para ele e falei assim, Maurício, qual é a melhor tradução? Ele
teólogo, depois que ele fez teologia, ele foi fazer história na USP, e depois que ele fez história na USP, ele fez outros cursos, então ele é muito versado, mas a área principal do pastor Maurício é a história. E um dia eu perguntando para ele, ele disse assim, Rai, não existe uma versão que seja melhor que a outra. Pode ter uma versão que seja um pouco melhor, mas todas as versões elas se completam. Eu nunca mais me esqueci disso. Eu particularmente penso nisso. Aquela versão que é mais próxima, que achamos o ideal. No entanto, todas as versões elas se completam. Por quê, irmãos? Porque haverá uma riqueza de informação na nossa interpretação gramatical do nosso idioma. Olha só que interessante. Leia para mim, Douglas. Você está com a NVI, Douglas? Estou com a NTLH. Isso, então ótimo. Leia para mim o que 2 Samuel 15:1. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens, para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade. Até aí tá bom. Era só o versículo 1 mesmo. Pastor Johnny, leia para nós na NVI. Legal. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Nosso irmão leu na linguagem de hoje, não foi isso? Exato. Douglas? Eu até fiquei surpreso, porque a linguagem de hoje eu não tinha verificado. Mas olha só, na NVI, mostra que, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E aí, mas a versão do Douglas já disse que 50 homens que faziam o quê? Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Pois é. Agora, olha só que interessante. Esse mesmo texto, na versão Revista Atualizada Interlinear, com os textos em original de Strong. Olha que interessante. O texto diz algo muito rico, que a gente só consegue notar quando a gente realmente avalia o original. Aqui no original, só para vocês terem uma ideia, fala sobre essa descrição. Eu vou ler aqui na Arai, na Revista Atualizada Interlinear. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Essa expressão corressem adiante dele está no original. A NVI, quando ela faz essa correspondência, ela não colocou essa ideia. Olha que interessante. Mas isso é grave, não, pastor? Então, por isso que, sim, é grave. É grave. Mas você há de convir comigo, pastor Johnny, que um linguista, muitas vezes, ele não se atenta aos detalhes. Ele não se atenta a algumas ideias. Porque, ao mesmo tempo, na NVI coloca que cavalos é uma escolta. O que é escolta? Aí onde entra a ideia. A NVI ela preferiu usar a palavra escolta. Uhum. Você, quando é escoltado por alguém, o que acontece? Ele está à frente de modo geral, né? Protegendo, inclusive. Exatamente. Então, ele fez uma tradução fiel? Fez. Mas faltou algumas palavras? Faltou. Perceba, quando eu entendo que ele usou um termo e que me clareia mais, pode ver que quando eu citei escolta, puxa vida, você já teve até uma ideia maior. Não só está adiante, mas está agora protegendo. Então, em tese, foi grave o erro, mas também foi certo o acerto. Concorda? Exato. Concordo. Porque eu retiro minha palavra, porque eu acho que
De fato, ficou muito claro, né? Eu não tinha me atentado à escolta. Pois é. Você entendeu por que as versões elas se completam? Sim. A King James também tá a mesma coisa. Não tem a parte da frente também, não. Tá só falando. Exatamente, eu peguei agora a King James. Na King James diz assim: cavalos e uma escolta de 50 homens. Isso. Entendeu? Por isso que eu fiz questão de ler esse texto para vocês, fazendo aqui um case de. E é isso que é. Por isso que a interpretação gramatical ela é fantástica, irmãos. Quando a gente. Ó, podem ver, nós estamos estudando aqui apenas o quê? O texto nas nossas versões. Nós não estamos mergulhando no original. Eu não consigo replicar aqui o meu celular na tela de vocês. Eu já tentei replicar e não consigo. Toda vez que eu tento fazer isso, eu já tentei replicar e fazer abrir com duas contas, né? Então eu nem vou tentar. Mas na versão atualizada da revista Interlinear, com os textos em originais de Strong, fica muito claro essa ideia de 50 homens diante dele. Mas King James preferiu chamá-lo de escolta, porque dá essa ideia de que não só está diante, mas está ao redor. Por quê? Lendo o texto, nós vamos ver que Davi foge com seus peletitas, peraitas e também com os outros giteus de Gate. Eram os queretitas, os peletitas e os giteus de Gate, a escolta principal de Davi. Eram soldados de elite. E tem uma passagem interessante no capítulo 16, do versículo 5 em diante, que acontece algo, um tal de Simei começa a jogar pedra em Davi. Talvez vocês se lembrem disso. Quem protege Davi? É quem está ao lado de Davi. É quem está à frente, quem está atrás. São os soldados. Então não está errado, entendeu, pastor Johnny? Você vê como a interpretação gramatical ela é fundamental e como as versões elas se completam para nós que temos a dificuldade de irmos no texto original. Está entendendo? Ficou claro? É fantástico essas questões. Agora, olha que interessante. Vamos pegar uma outra passagem aqui, ainda em 2 Samuel, capítulo 16. Versículo 1. Esse texto é muito legal. É muito legal. Vamos ver nas várias versões. Olha só. Leia para nós a versão que vocês estão aí. De preferência, cada um numa versão. Pode ler, irmão Douglas, na sua linguagem de hoje, Douglas, no pastor Johnny na NVI. E Gil, qual a versão que você está, Gil? Eu tenho duas aqui, eu estou com o celular aberto aqui, que é a NVI, e tenho da minha Bíblia, que é a Revista Corrigida. Ótimo, leia na corrigida. Então começa com você lendo na corrigida. Ok. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abordados e sobre ele 200 pães. Até aí tá bom. Só essa primeira frase até Ziba. Olha só, o que diz aí, ó? Passado um pouco além, dobrando o cimo. Exatamente. E aí, Gil, o que é dobrando o cimo? Dobrando o cimo. Acredito que seja um lugar alto. É a interpretação que eu tenho. Então, assim. aqui Davi pega e dobra o lugar alto. Porque eu lembrei do cimo do monte, né? Então, Cimo do monte. Parece quando eu falamos... lembrei disso. Então, lembrou bem. Cimo do monte. Parece que falou, irmão, é em cima do monte. Que cimo o quê? Mas cimo é uma palavra, né? Que realmente significa isso. Ou seja, a palavra cimo é topo. Exato. Né? Olha, quem olha a pessoa dizendo, parece que ele está sendo ignorante. Que cimo o quê, rapaz? Fala direito, é em cima. Tá de brincadeira. Mas a palavra cimo, e aí a palavra na sua etimologia significa topo, cume, altura, cabeça. Tem esses sinônimos. Cimo. Verdade. Tá vendo?
Então, eu vou dobrando o cimo, né? Dobrando o cimo. Leia para nós, Douglas. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou, de repente, com Tá bom, Ziba. até aí, tá bom. Então, Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras. Mas, peraí, aqui não está Monte das Oliveiras? Por que está falando Monte das Oliveiras se no original não está Monte das Oliveiras? Então é sério. Aí o pastor já vai falar, isso é sério, está colocando o que a Bíblia não está colocando. É, pastor? Não é? Já, direto e reto. Que negócio é esse? Café, né? Mas se formos ler o texto... Dá a impressão que tem um comentário do escritor, né? Isso, exatamente. O escritor, quando ele fez a tradução, ele entendeu claramente que Davi ele está fugindo e então ele passa por um ribeiro, ele sobe a montanha e é que montanha que é essa? O texto e o contexto vai falar que é o Monte das Oliveiras. Então, na versão linguagem de hoje, ele não quis apenas colocar o monte, mas ele identificou qual era o monte. Pastor, mas ele acrescentou. Seria uma heresia se ele acrescentasse que foi o Monte Ebal. Concorda? Porque aí ele está colocando um outro monte que não foi. Mas no texto e no contexto a gente vê que era o Monte das Oliveiras. Porque ele está em Jerusalém. Lembra que Jerusalém é aula de geografia bíblica? Monte Moriá, Monte Sião e Monte das Oliveiras. Jerusalém está sobre isso, tem alguns vales. E Davi está fugindo aqui de Absalão. E é esse que ele faz. Ele dobra o cimo, ou ele passa por outro lado e vai para os Montes da Oliveira. Né? Leia de novo, Douglas, até o Monte das Oliveiras. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou. De repente, ele passou do outro lado, ele dobrou o cimo. Ou seja, ele dobrou o cume. Ele estava desse lado, olha para mim, olha aqui para mim, vocês, Gil e Johnny. Ele estava subindo, ele dobra o cume. E passa para o outro lado. Está fugindo. Dobra o cimo. Interessante, não? Palavras. Interpretação gramatical. Está no texto. Se a gente não prestar atenção, a gente deixa de compreender. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente presta atenção, a gente enriquece. O autor e o tradutor, principalmente os tradutores, eles se enriquecem nessa questão. Leia para nós na NVI, pastor Johnny. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba. Opa, ele passou. Ele foi mais objetivo nessa tradução. Verdade. Mas ele deu uma ideia também mais sucinta. Então, você vê que a interpretação gramatical, ela tem essas riquezas que a gente só vai aprender se a gente se concentrar nas palavras e na construção do contexto. Agora, olha só que interessante. A interpretação gramatical, ela acontece num tempo específico. Ela acontece com um profeta, com um escritor. Ou seja, é num tempo. Para que a gente faça uma leitura correta e aplique para nós, a gente precisa fazer uma ponte para a nossa realidade. Tudo bem até aí? A interpretação teológica, ela também acontece num tempo, mas concorda comigo que ela tem um significado que ela permeia qualquer tempo. A interpretação gramatical, ela foi revelada num tempo. A revelação histórica, ela foi revelada num tempo. E a gente precisa fazer uma correspondência para os demais tempos. Concorda? A revelação histórica, ela acontece, a revelação teológica, ela acontece também num tempo. Mas o significado da revelação teológica, ela é praticamente atemporal. Ela se enquadra em qualquer contexto. Para que a gente faça uma leitura gramatical histórica, a gente tem que enxergar a gramática e a história. Mas para que a gente entenda o princípio teológico,
basta a gente saber o que? Aquele sentido místico, espirituoso que o texto está querendo nos dizer. Tudo bem até aí? Tudo bem? Compliquei? Não, na verdade é o propósito, na verdade, né, que ele quer dizer ali. Né? Exatamente. E esse propósito, ele é aplicado em qualquer contexto, em qualquer geração. Por quê? Porque é uma interpretação teológica. A interpretação gramatical, ela foi feita na gramática, naquele contexto, com aquelas pessoas. Assim como a interpretação histórica foi naquela história. Para a gente fazer uma correspondência, a gente tem que saber como fazer, senão a gente pode distorcer a ideia. Tá bom até aí? Tudo bem? Então vamos lá, irmãos. Continuando aqui a interpretação gramatical. Etapas para se determinar o sentido gramatical. Leia para nós, irmão Douglas, por gentileza. Apartar a forma literária, prosa, poesia, apocalipse. B. Analisar contextualmente o tema do capítulo. C. Apontar as divisões naturais do texto. D. Identificar as estruturas conectivas do texto que mostram relações no livro, capítulo. Gálatas 3:1, do 1 ao 4, do 30, 31, com Gálatas 5:1. E determinar o significado isolado das palavras, sinônimos, etimologia e uso noutros textos. F. Analisar sintaxe, relação das palavras entre si. Em outras palavras, irmãos, aqui é o que nós estudamos no Nelson e no Lund, de uma forma mais precisa e mais, eu diria, voltada para a compreensão da nossa língua e da gramática, para que a gente possa ter um entendimento completo. Você viu que eu peguei aqui, voltando à palavra, o case que eu falei, a gente pegou um texto de 2 Samuel 15:1 e viu ali o quê? Que um tradutor usou uma palavra para expressar algo e outros tradutores preferiram o quê? Usar a palavra como de fato tinha sido usada no original. A NVI, a King James, usou escolta. E os outros tradutores usaram homens que iam adiante dele. Os tradutores preferiram conservar a ideia original. Outros pegaram a ideia original e falaram, não, eu prefiro colocar escolta. A pessoa entendendo o que é escolta, sabe que a escolta vai adiante, vai do lado e vai até atrás. A ideia é mais completa. Pensem vocês. Quem, por exemplo, vamos agora imaginar que nós estivéssemos fazendo uma tradução para uma tribo indígena ou africana, onde a ideia escolta não existe. Como que iríamos colocar escolta se naquele dialeto essa expressão não existe? Estão entendendo? Então, a tradução ao pé da letra seria a melhor tradução. Pastor, e pode acontecer que a tradução ao pé da letra também não tenha correspondência? Pode. Como assim, pastor? Não é uma culpa da Bíblia. É uma questão daquela nação. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer. Quer ver um exemplo? Havia alguns missionários numa tribo indígena, e enquanto eles estavam ali na tribo indígena, eles tentavam explicar o que era perdão para os habitantes daquela tribo. E os missionários, durante meses, não conseguiam explicar o que era perdão para os habitantes da tribo. Depois de algum tempo, eles faziam uma festa, e nessa festa eles iam para um certo lugar, e ali eles faziam uma grande roda, um do lado do outro, e fazendo uma grande roda com todos os habitantes da tribo. Em um dado momento daquela festa, eles colocavam as mãos sobre os ombros uns dos outros. E o missionário, ao ver aquele acontecimento e essa festa, perguntou para o líder da tribo, o pajé, o que vocês estão fazendo aqui e o que significa aquele ato de colocar as mãos sobre os ombros? Aí o pajé disse assim para os missionários,
Nós estamos dizendo que aquilo que o índio fez no passado, nós estamos se esquecendo. Nós não estamos mais levando em conta. Aí os missionários, então, conseguiram, depois de meses, falar a obra de Jesus, perdoando eles. E quando eles foram se comunicar, eles colocaram assim, que Deus Pai, que Deus Filho, está colocando as mãos sobre os ombros de cada índio. Ou seja, ele está esquecendo tudo o que se passou a partir de agora. Essa é a expressão, colocar as mãos sobre os ombros. Significa esquecer o passado, perdoar. Mas não tinha a palavra perdão. Tinha a palavra colocar as mãos sobre os ombros. Fantástico, não? Então, o tradutor bíblico, quando ele vai fazer uma correspondência, traduzindo aquela palavra, ele tenta se identificar com aquela cultura. King James, olha que interessante, é o quê? É o Rei James. É a tradução para o Rei James. É uma das traduções mais conhecidas no mundo inglês. Então, a palavra escolta, no contexto inglês, americano e de toda a fala inglesa, é muito simples. Escolta é escolta. Entendeu? Por isso que, num outro contexto, ir adiante dele. Agora, olha que interessante. Na minha mensagem de domingo, eu estou pregando do capítulo 15 ao capítulo 17 de 2 Samuel. Para mim, foi muito forte essa ideia de ir adiante dele. Por quê? Porque aqui me deu uma iluminação sobre a característica de Absalão durante os 4 anos. Que Absalão, depois que ele volta para Jerusalém, ele fica 2 anos sem ver o pai recebe ele de volta, e ali ele fica em Jerusalém, e agora, durante 4 anos, ele fica criando o quê? Uma insurreição, uma rebelião contra o pai. Então, quando lemos que havia uma escolta com Absalão, e quando lemos que esses 50 homens estavam diante de Absalão, ou seja, eles estavam comunados com Absalão, no mesmo propósito de insurreição. E eles ficam fazendo isso durante 4 anos, recebendo as pessoas na porta da cidade. E ali Absalão se auto-vitima, dizendo, quem dera o rei pudesse te atender, mas não tem ninguém da parte do rei. E eu, poxa vida, eu sou um desprezado pelo rei. E os 50 homens sendo testas de ferros de Absalão, indo diante dele e conquistando o coração de toda a nação. Ou seja, era Absalão corrupto e 50 homens corruptos que conseguiram causar uma ruptura em uma nação. Tiraram o trono de Davi. Nós conhecemos a história e sabemos que não deu certo, mas que eles conseguiram tirar. Que não é um homem endemoniado, com 50 homens endemoniados, destronando um rei poderoso de uma nação exemplar. Só 51. Fizeram isso? Fizeram. E a Bíblia vai contar que ele cria toda uma estratagema, mas ele está sozinho? Não, é ele mais esses 50. Olha que interessante. O ir adiante me deu uma ideia do quê? Testas de ferro, que estão no mesmo propósito. Não era apenas uma escolta. Eram rebeldes, se rebelaram e dissimularam e conseguiram fazer com que a nação toda caísse. Porque o texto, lá no versículo de número 13, do capítulo 15, fala que chega a mensagem para Davi, que a nação toda de Israel estava com Absalão. Todos os israelitas estão com ele. Pensa nisso, irmãos. Como pode 51 pessoas conquistar uma nação? Pode, está aqui o texto. Olha que coisa, o que nos faz lembrar? Nos faz lembrar de 11 espias que conseguiram inflamar uma nação toda e, por isso, essa nação pereceu durante 40 anos no deserto. Como podem 11 influenciar uma nação toda? Pode. Como pode 51 destronar um rei? Pode. Olha como é forte a persuasão, as estratagemas. Agora, Absalão não foi uma pessoa tola, ele usou 4 anos para tentar fazer tudo isso. A gente possa pedir para Deus nos livrar dos Absalões e desses homens, desses testas de ferro que vão diante desses homens corruptos, que tem hora que a gente não nota. Depois leiam lá a história, muito linda. Tanto é que ele vai para Hebron, ele mente para o pai, ele diz, pai, quando eu estava lá em Gessur, eu fiz um voto com Deus. Olha que coisa, né? Mentiroso, sem vergonha. E ele vai para Hebron e ele leva mais 200 homens de Jerusalém que nada sabiam, a Bíblia diz. Que eram homens que nada sabiam, possivelmente
quando esses homens viram a nação clamando, esses homens falaram, agora chegou o novo rei de Israel. Mal imaginavam esses 200 homens e toda a nação que esse filho de Davi estava causando a ruptura no reino. Entendeu? Então, olha que interessante. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? É o case aqui. 50 homens adiante. Mudou tudo, né? Porque ali não era só... Aqui, Absalão não tinha só uma escolta. Absalão tinha retalhadores. Interessante, né? Mudou mais, né? Olha aí a interpretação teológica. Tá entendendo? Estão entendendo o que é isso? Era isso. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Em questão da... Pastor, Pode falar. Gil, depois Douglas. Desculpa. Não nada. Um que por vez. isso. Ô, pastor, o problema é que tem algumas traduções ou alguns intérpretes que eles estão tirando palavras importantes, né, de algumas interpretações, né? Eu lembro de uma exposição de um pregador que ele citou alguns versículos e um que eu não esqueço é o Mateus 4:4, que o texto fala, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas em algumas traduções não fala boca de Deus, somente de toda palavra. Sim, não. O problema de algumas traduções, e principalmente dessas traduções que pretendem ser mais simples ao povo, incorre nesse erro. E aí onde há uma crítica, e nós, como teólogos, temos que fazer a crítica, e a gente tem que realmente ficar quieto. Todas as traduções têm as suas utilidades, tem. Mas isso é um perigo mesmo, Gil, que você falou é a verdade. Por que muitas traduções foram feitas dessa forma? Tem uma explicação para isso. No entanto, nós, como teólogos, devemos olhar com bons olhos, sim, porque se uma pessoa resolveu fazer uma tradução, num primeiro momento você dá o direito da dúvida. Mas depois a gente tem que olhar também com excelência e com profundidade. Porque muitas vezes, aquela tradução querendo ajudar, ela pode atrapalhar. Está entendendo? Então, como nós somos o povo de um livro e Deus se revelou por meio do livro, nós devemos sempre ir para o original e dar o valor do original, mesmo que a correspondência não seja a melhor. Por exemplo, é melhor colocar numa tradução circuncisão ou colocar o significado da circuncisão? Na minha opinião, é melhor colocar a palavra circuncisão. Por quê? Porque o leitor será obrigado a estudar o que significa circuncisão. Exatamente. No entanto, quando é utilizado uma versão para atingir pessoas mais simples e eles tentam explicar, nós damos o direito da dúvida. Mas isso não significa que essa simplicidade é melhor do que a profundidade. Porque, em nome da simplicidade, muitas vezes a gente está fazendo com que as pessoas não se aprofundem no texto. E é por isso que nós estamos fazendo teologia, que é para valorizar o quê? A essência. Dando o direito da dúvida dessas pessoas que gastam um tempão fazendo as traduções. Como eu exemplifiquei aqui pelos missionários na tribo indígena. Então, no primeiro momento, eles fazem a tradução e colocam lá, colocar as mãos sobre os homens. Mas depois eles colocam uma nota de rodapé e explicam, isso é perdão. E explicam isso, e numa futura tradução, aí onde entra uma recomendação, aí onde entra o pastorado, onde entra o ensino. Na outra tradução, eles já acrescentam naquela cultura e naquela igreja uma palavra. Estão entendendo? Para valorizar a revelação de Deus. Agora, culpar os missionários porque eles colocaram uma palavra para representar outra, seria até desamor da nossa parte. Concorda? Ficaram 2, 3 anos lá e não tinha uma correspondência. Isso vai acontecer. Agora, quando uma tradução ela é feita para agradar os clientes do novo mercado, aí, meu irmão, aí não tem nem o que falar, entendeu? Aí vira uma salada. Aí vira uma salada, tá entendendo? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia. Então, eu vou parar agora aqui essa chamada e a gente vai para o último bloco, que é a interpretação histórica, tá bom? Beleza? Tá dando para a gente fazer. Eu queria ter mergulhado um pouco no livro, irmãos. Porque o livro ele é muito rico, do capítulo 5 e diante, mas fica aqui
uma leitura para vocês, para que vocês façam. Aqueles que lerem esses capítulos ganharão pontos extras, porque a leitura obrigatória era até o capítulo 4, tá bom? Ok. Mas, já que a gente não vai usar esses textos como leitura obrigatória, quem lê-los vai ganhar um ponto extra, porque o material do Luiz Berkoff é muito bom, tá bom? Tudo bem até aí? Vou parar aqui a gravação e vamos para o último bloco, tá bom? Combinado.